Shalom Brahá, segunda parte do comentário da Parashá Re, no ano 5782. Bom, antes da gente continuar aqui no versículo 20 do capítulo 12, vamos falar aquilo que eu falei sobre os livros de Isaías e o livro de Zacarias. Né? Deixa eu confirmar se é Zacarias mesmo, Zacarias, e não Malaquias. Malaquias fala outra coisa, mas só nesses dois. Então, falando sobre a questão dos sacrifícios, em Isaías, no capítulo 66, versículo 21, vamos pegar até o 20, ele fala assim: e de todas as nações, então vamos pegar desde o 18, versículo 18, ao final do capítulo 66 de Isaías. Eu virei, a fim de reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. Porém um sinal no meio deles, e enviarei sobrevivente dentre eles as nações. Ou seja, aqui ele fala sobre essa guerra do Armagedon. Ele vai juntar todas as nações, vão vir contra Jerusalém. Aqui atrás ainda fala, até Judá vai ser obrigado a lutar contra Jerusalém. Ou seja, esse Israel, esses habitantes de Israel, esses irmãos de Israel que não são religiosos e que não estão ligados a isso, né? Então essas pessoas serão seduzidas por essa situação também e vão contra Jerusalém. Então todo mundo fala dessa, você tem essa guerra falada aqui em Zacarias, falada aqui em Isaías, e outros livros também. Amós fala disso também. E aqui vai haver um grande milagre, um grande cataclisma vai acontecer. Né? E olha aqui que o Senhor fala, né? Aqui que Isaías fala através da boca, que Deus fala através da boca de Isaías. Porém, um sinal no meio deles, enviarei sobreviventes entre todas as nações. A Tarsis, a Pud, a Lud, a Mosok, a Tubal e a Yavan. Né? Eu estou lendo aqui a Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica. As ilhas distantes que nunca ouviram falar do meu respeito, nem viram a minha glória. Ou seja, ele está falando que ainda há partes no mundo que as pessoas não viram falar de Deus. Não confunda com os missionários evangélicos ou católicos, que trazem a mensagem justa de Deus, mas é que ele está falando sobre o Deus da Torá. Tá? Pode ser que toda a terra seja evangelizada, mas não haverá o conhecimento da Torá. Né? Nós vamos fazer um estudo só sobre isso, se Deus permitir. Estes, ou seja, estão falando desses soldados que vão sobreviver do que aconteceu, desse sinal que Deus vai fazer. Então eles vão ser aqueles que vão buscar os descendentes de Israel em todo o mundo para trazer para Jerusalém. Ele está falando estes proclamarão a minha glória entre as nações. E de todas as nações trarão todos os vossos irmãos como uma oferenda a Adonai, montados em cavalos, em quadrigas, em liteiras, em mulos, em camelos, a minha montanha santa, Jerusalém, diz Adonai. Exatamente como os israelitas costumam trazer a oblação à casa de Adonai em vasos puros. Ou seja, isso que nós estamos lendo aqui em Deuteronômio, essa ordenança que é dada em Deuteronômio, que é levado por séculos, né, por milênios, e aqui está falando dessa santidade que é isso, ou seja, dessa restauração. Então está trazendo essas pessoas como se fossem ofertas para Deus. Ou seja, essas pessoas que lutaram contra Jerusalém, que lutaram contra o próprio Deus, agora são servos dele. Né? Servos quebrantados dele. Né? Que estão trazendo o sacrifício deles, ou seja, a sua compensação pelo mal que fizeram, será trazer os descendentes de Israel de volta para Israel, para Jerusalém. Dentre estes, então agora ele está falando, aqui há uma diferença que a gente tem que ver no original. Se ele está falando dos descendentes ou desses soldados, que são pessoas não judias, mas que se convertem pela dor, né? Vamos falar dessa forma. Mas dentre eles tomarei alguns para sacerdotes e levitas. Então ele está falando que vai transformar dessas pessoas
pode ser também nos descendentes, né? Nós temos que ver no original certinho, mas vai transformando essas pessoas para sacerdotes e levitas. Ou seja, se é sacerdote, se é Cohen, é porque ele oficia no santuário, porque ele oficia no templo. Se é levita, porque ele ensina a Torá. Não é Novo Testamento, não é Evangelho. Ele está falando da primazia de todo o ensino espiritual que é a Torá. E olha que ele fala mais. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Ou seja, está falando que o nome de Israel, a descendência de Israel, será eterna. E olha o que ele fala. De lua nova em lua nova, de sábado em sábado, toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz Adonai. Bom, não precisa desenhar. Né? O mesmo Isaías, que prevê a vinda do Messias e todas as coisas maravilhosas, ele está falando agora que toda a estrutura de adoração de sábado a sábado, ou seja, você está falando de sábado a sábado, é que a estrutura semanal de serviço, de avodar leve, de avodar de coração, de corbanotes, né, de sacrifícios, vai ser restaurado. E toda a carne, não é só Israel, toda a carne virá adorar. E ainda fala algo que o cristão, você cristão, não conhece. Que ele fala assim, de lua nova em lua nova. Ou seja, porque o Rosh Chodesh é um dia santo para a gente. É quando a lua ela muda, né? Passa para a lua nova. Então essa semana a gente santifica essa estação. É um dia até para as mulheres que é chamado de dia de Shabat, da mulher ficar mais em retiro espiritual junto com Deus. É um dia muito santo, todo mês. Ou seja, você tem um feriado toda semana, que é o sábado, e tem um feriado todo mês, que é o Rosh Chodesh. Mas na verdade não é um feriado, você não para de trabalhar. Mas principalmente para a mulher, ela se entrega mais para Deus nesse momento. Olha só, eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará, eles serão abominação para toda a carne. E isso é repetido lá em Apocalipse. Só que não sei por que não é falado sobre a questão do Shabat e do Rosh Chodesh. Agora, se nós vamos lá em Zacarias, no capítulo 14, do versículo 16, ele é mais claro sobre a questão da guerra. Ele fala aqui o seguinte: então acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão ano após ano para prostrar-se diante do rei Adonai dos exércitos, para celebrar a festa das tendas. Aqui nessa Bíblia católica seria tabernáculos ou Sukkot. E acontecerá, então ele está falando sobre a restauração da festa, né? A festa de Sukkot, porque isso vai acontecer em Sukkot. Então, se alguém tem dúvida, agora é muito claro, vou desenhar para o cristão. Jesus é crucificado na Páscoa, 50 dias depois, em Pentecostes, vem as línguas de fogo sobre os apóstolos, eles começam a falar da Torá nas línguas daquelas pessoas que eram estrangeiras, ou seja, judeus que moravam em outros lugares, Roma, Grécia, os pardos, e aqueles lugares todos, aqueles homens indoutos falando na língua deles fluentemente a Torá. E aqui Zacarias fala que este retorno, né, essa vinda, não sei se é do Machia, o que milagre é que é feito, ou seja, essa bomba de nêutrons que acontece, que mata os animais, os homens de uma forma terrível aqui, essa explosão que acontece na festa de Sukkot. Né? E olha aqui que ele está falando. E acontecerá que aquele das famílias da terra, que não subiram a Jerusalém para prostrar-se diante do rei Adonai dos exércitos, para ele não haverá chuva. E se a família do Egito não subir, não vier, haverá contra ela a praga com que Adonai ferirá as nações que não subiram para celebrar a festa dos tabernáculos.
Tal será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Naquele dia estará sobre a campainha dos cavalos, consagrado a Adonai. E as panelas da casa de Adonai serão como vasos de aspersão diante do altar. Toda panela em Jerusalém e em Judá será consagrada a Adonai dos exércitos. Todos aqueles que oferecerem sacrifícios virão, tomá-las-ão e cozinharão nelas. Não haverá mais vendedor na casa de Adonai dos exércitos naquele dia. Então, falou claro aqui dos sacrifícios, de todas as panelas, porque o sangue era tirado numa panela especial e derramado na base do altar. Está falando de todas as panelas de Judá, ou seja, de todo o território de Judá e de Jerusalém, serão santas, consagradas ao Eterno. Então, só para a gente poder exemplificar isso, né? Se você não anotou, Isaías 66, a partir do versículo 18, e o capítulo 14 de Zacarias, que vai falar todo sobre a questão da guerra, para você vai entender bem sobre isso. Há também citações em Malaquias, em outros livros, mas isso já é suficiente. Então, a preocupação de Deus exatamente com a forma com que nós o sirvamos é fundamental para poder entender os seus mandamentos. E hoje, por enquanto, né, esses sacrifícios são substituídos pelas orações, pelos jejuns e pelas suas ofertas. O dízimo é dízimo, sempre foi dízimo, sempre vai ser dízimo. Tá? Mas suas ofertas, que eram dadas como sacrifício, são substituídas pelo dinheiro que você dá hoje. Simples, não tem muito o que discutir sobre isso. É a dureza do coração que impede as pessoas de entender aquilo que Deus pede de nós. Mas nós vamos falar mais na terceira parte.